Una Estela Balardim. Eu. Ai, quase bati minha cabeça. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, senhor presidente. Eu vou começar, não quis pedir uma parte para não atrapalhar a sua fala, vereador Bressan, mas eu vou começar pegando um gancho do que você estava falando. No Fala Vereador, houve muita cobrança em relação à questão do o vereador não faz sua parte. No Fala Caxias, houve muita cobrança do o vereador não faz sua parte. A gente cobra, a gente demanda do vereador indicações maiores, como, por exemplo, a questão do quebra-mola, as questões dos buracos nas ruas, que são presentes no centro da cidade, mas também são presentes nos nossos bairros, mas coisas menores, como a questão das trocas das lâmpadas, a questão das podas das árvores, que são solicitadas às vezes 2 anos e sequer são respondidas por parte do executivo. E eu tive que ir lá responder que não é que a gente não está fazendo a nossa parte. A nossa parte a gente está fazendo. Porque a nossa parte é ir, ver a demanda, ouvir os moradores e protocolar a indicação. Essa é a parte do vereador. Isso é o que nos cabe. E é o que nós estamos fazendo insistentemente aqui dentro, todos os dias, em diversas áreas da nossa cidade, em diversas regiões. Porque aqui dentro nós temos vereadores que atuam em todas as regiões de Caxias do Sul. Mas como o vereador Bressan, o vereador Bortola, o vereador Lucas falou, nós temos vereadores de baixo clero, eu acho, aqui dentro da Câmara de Caxias do Sul. Porque as nossas demandas não são atendidas. Nós temos meia dúzia de vereadores aqui dentro que fazem uma demanda, uma indicação em um dia. No dia seguinte, a demanda está lá, feita, realizada e respondida. E nós temos vereadores, a grande maioria, que faz a demanda, passa 2 anos, essa demanda é sequer respondida. Demandas, inclusive, de podas de árvore, que agora nessas fortes chuvas estão caindo em cima das casas. Então a gente vê que está causando acidentes. Essa questão do redutor de velocidade também vai causar acidente. Então a gente vai precisar o quê? Que aconteça coisas mais graves para a gente ter as nossas demandas respondidas? Então essa é uma coisa muito grave que está acontecendo e de fato a gente precisa vir fazer essa denúncia mais contundente de que a gente está percebendo que existe uma prioridade de demandas aqui dentro por parte do executivo e não está legal, a gente tem que trabalhar de forma coletiva ouvindo a demanda de todos os vereadores. Mas eu vou pegar o outro gancho da fala do vereador Bortola. Oi? Sim, sua parte, vereador. Não, eu estou ouvindo e tenho que dizer que se tem baixo clero, acho que eu estou um pouco abaixo do baixo clero. Porque a reclamação que vocês estão fazendo, eu também estou fazendo. Eu, pontualmente, vou reclamar da Secretaria do Trânsito, porque são contra quebra-mola, são contra sinaleira, é um radicalismo total. É um conceito que eu não concordo. Na minha opinião, sinaleira e quebra-mola é segurança. Exato. É uma das formas de você coibir que a pessoa ande em alta velocidade, etc. Agora, vamos convir, né, gente? Nós estamos há 120 dias, 150 de chuva. Falar em buraco, bom, não é novidade, né? Eu acho que os vereadores, eu ouvi o vereador Bortola falar, me desculpa, vereador, talvez o senhor não tenha andado em outros municípios e outras regiões, a catástrofe das chuvaradas está causando transtorno. É buraco em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Isso não tem como se omitir. Eu não posso deixar de...
Não, vereador, eu não posso, eu concordo com os buracos, mas eu tenho que ter a consciência de que existem causas. Eu ouvi o prefeito, não estou aqui falando, querendo defender literalmente o prefeito, porque muita coisa poderia ser feita a mais, concordo, mas se comprou uma quantidade infinita de máquinas e não está se conseguindo fazer com que as máquinas trabalhem, por causa da chuva, por causa do tempo. Então, temos que ter um pouco de consciência e responsabilidade, no sentido de não usar um discurso de palanque aí também, né? Vamos combinar, né? Faz 120 dias, 150 que chove e os buracos estão aí. Agora, pontualmente, vereador, e o vereador Bressan se dirigiu antes também, em relação ao trânsito, é muito não. Quer dizer, eu não sei o que é possível fazer para impedir que o acidente ocorra aí na frente. Era Uma isso, parte, muito vereadora Estela. Eu acrescento nessa cobrança a questão das faixas de segurança também, que para mim também são uma questão crucial, que são de responsabilidade da Secretaria de Trânsito e também salvam vidas e também constam uma demora gigantesca para serem realizadas e também são extremamente importantes. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Estela. Bom, o que nós estamos acompanhando nessa sessão é os colegas vereadores da base do governo reclamando da morosidade do governo. É isso que nós nos deparamos. E faz parte reconhecer os limites. Eu quero dizer uma coisa, vereador D'Ambrós. Aliás, vereador Bressan, que é de quem puxou esse debate. Eu já disse isso nessa sessão. Eu acho inadmissível um vereador ter que cobrar do prefeito uma questão tão pequena. E eu vou citar um exemplo. Uma fresa no beco do Planalto Frente, que nós pedimos, era uma das poucas ruas que não são pavimentadas, porque pavimentação comunitária não sai. Eu pedi à secretaria, o prefeito foi lá comigo. Marcamos rapidamente, o prefeito foi, só que se fez a fresa e não se concluiu a fresa. Então, o que aconteceu? Choveu e levou. Eu estou pedindo para o secretário de obras há 3 meses e está chovendo cada vez mais. Aí agora eu pensei o seguinte, eu vou ter que mandar uma mensagem para o prefeito que vai para a COP essa de Dubai, e tem mais que ir, eu não estou sendo sarcástico, ou seja, mas só em nível de importância, para cobrar uma fresa, ou eu vou ter que pedir para o prefeito para ver a sinalização do Altos do Planalto, porque o secretário não responde, gente. Então, assim, é ruim, tem que ter fluxo. Falava com o prefeito, talvez estou anunciando aqui, estou decretando, falando com o colega vereador Zanquim, que ou indicação, nós temos que mudar aqui. E eu sei que tem um projeto de lei do vereador Camilles, eu não sei por que está aguardando, né? Ou indicação tem fluxo, tem prazo, alguém responde, ou não vamos mais fazer indicação. Eu não sei, vamos mandar pombo correio, sinal de fumaça, porque vereador aqui não faz indicação e não serve para nada, sequer é respondido. Então, parabéns pelo seu assunto, mobilizou, parte da sessão está sendo, e acho que os vereadores precisam ser respeitados. E se o prefeito tem que responder poda de árvore, lâmpada, aí não precisa ter secretário, né? Demite o secretário e contrata estagiário. Obrigado. Seu à parte, vereador Bortola. Rapidamente, vereadora Estela, só em resposta ao vereador Cadori, eu recebo diversas demandas, e não é de hoje, é desde 2021 no celular, que a cidade está esburacada. Se o vereador Cadori gosta de passar por buraco e morar em buraco, ninguém está fazendo discurso político aqui. Ninguém está fazendo. Eu, desde 2021, recebo demanda de cidade esburacada, que está uma vergonha. E a gente sempre no diálogo com o governo, 2021, 2022, esse ano também. Agora, se o problema não é resolvido, nós vamos começar a trazer à tona. É simples assim. Porque eu cansei. Inclusive, de madrugada, veículo está caindo, que já passaram aqui nessa tribuna, as imagens do Risso, 2, 3, 4, 5 veículos caindo no buraco. Simplesmente. E não é só por causa da chuva, porque não chove desde 2021 todo santo dia e noite. Simples assim. Obrigado, vereadora Estela. Vereador Bortola, eu vou ter que concordar contigo que diversas demandas que a gente está trazendo aqui hoje, elas não são
do início dessas chuvas. Elas não são realizadas, as obras não estão sendo realizadas, não estão sendo executadas as nossas indicações por causa das chuvas. Até porque não está chovendo desde 2021, que foi o início da nossa legislatura. E as nossas indicações, elas não são executadas desde 2021. Então, qual que é a desculpa? Agora é a chuva. E desde 2021 a desculpa é o quê? É essa pergunta que a gente deixa. A minha fala não ia ser essa, mas acho que foi, e foi uma fala importante. Muito obrigada. Obrigado.